Vamos lá então, pessoal. Nós vamos falar agora sobre triângulo retângulo e as relações métricas que existem entre eles. Então vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei um triângulo retângulo e coloquei o vértice A sendo o vértice do ângulo reto. De frente ao vértice A eu coloquei o lado Azinho. De frente ao vértice B eu coloquei o ângulo Bzinho. E de frente ao vértice C eu coloquei o ângulo Czinho. Bom, primeira coisa, nós vamos que ver quais são os nomes. Triângulo retângulo é o único que os lados recebem nomes especiais. Então aquele carinha que está de frente ao ângulo reto, que é sempre o maior lado do triângulo retângulo, se chama hipotenusa. Então vamos lá, eu vou colocá-lo como sendo a hipotenusa. Maravilha, então a hipotenusa oposto ao ângulo reto. Show! Aí, gente, nós vamos fazer o seguinte, os lados AB, que eu representei por Czinho, e AC, que eu representei por Bzinho, que formam o ângulo reto, esses eu vou chamar de catetos. Os catetos formam o ângulo reto. Tranquilinho? Maravilha. E eu vou colocar mais uma coisa. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Se já tem 90 no A, sobra, para ele dividir entre o B e o C, os 90 graus. Pode ser 30 com 60, 20 com 70, e aí vai. O que importa é que eles vão ser ângulos o quê? Complementares. A soma igual a 90 graus. E eu vou aproveitar e vou representar cada um desses ângulos de uma forma diferente. Então eu vou usar uma corzinha para o ângulo B, uma corzinha para o ângulo C. E eu vou ter essa situação aqui, ó. O ângulo B eu coloquei de azul e o ângulo C eu coloquei de vermelho. Tranquilo? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte. Então a gente já sabe quem é a hipotenusa, quem são os catetos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, traçar um segmento que é perpendicular à hipotenusa pelo vértice do ângulo reto. Esse segmento, o que eu vou chamar de altura relativa à hipotenusa. Vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Olha só, eu vou traçar a altura relativa à hipotenusa. Tá? Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Tá? Então eu coloquei aqui um ponto H, que vai formar um ângulo reto aqui quando eu traçar esse segmento. Então isso aqui é a altura relativa à hipotenusa. Então o segmento AH, altura relativa à hipotenusa. Perfeito. Aí o que aconteceu? Quando eu tracei a altura, meu triângulo retângulo ficou dividido em outros dois. Então agora são três. O triângulo ABC, o triângulo ABH e o triângulo HAC. Perfeito? Então eu vou fazer o seguinte. Imagina que nós temos aqui um sol aqui em cima e esse sol está meio-dia. Ele vai bater sobre esse triângulo aqui e vai fazer uma sombra. Esse cateto C vai ter uma sombra aqui na hipotenusa. Essa sombra a gente chama de projeção ortogonal de C. Projeção ortogonal é aquela sombra quando forma ângulo de 90 graus. Então aqui se eu traçar vários pingos daqui, ó, todos eles vão formar ângulos de 90 graus. Então isso aqui vai ser uma projeção ortogonal. Então aquele segmento BH é a projeção ortogonal de AB sobre a hipotenusa. Enquanto que o segmento AC é a projeção ortogonal de AC sobre a hipotenusa. Vamos dar uns símbolozinhos para eles. Eu vou chamar o segmento BH de M de Maria e o segmento CH de N de navio. Então eu vou ter essa situação agora. Olha só. O segmento BHM e o segmento CH, o segmento HC eu chamei de N. Então vamos aos nomes. Então, ó, BH, que eu chamei de M, é a projeção ortogonal de AB sobre a hipotenusa. E CH é a projeção ortogonal de AC sobre a hipotenusa. Até aí, tranquilinho, né? Maravilha. Então agora eu vou pegar o triangulão e vou tirar de dentro dele os outros dois. Então vamos lá, ó. Vou tirar o triângulo do lado direito dele, vou tirar o triângulo do lado esquerdo e vou deixar apenas o triangulão. O triangulão é o triângulo ABC, né? E os outros dois são o ABH e o AHM. Agora, veja só. O triangulão tem o ângulo
azul e um ângulo vermelho. Esse segundo triângulo tem um ângulo azul, tem um ângulo reto como esse daqui. Então, peraí, esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque ele já tem dois ângulos congruentes. Maravilha! Agora, o triângulo 1 com o triângulo 3, mesma coisa, ó. Tem o reto e o vermelho. Tem o reto e o vermelho. Então, eles são semelhantes. Pronto. Então, pelo critério ângulo-ângulo, eu vou dizer que os triângulos são semelhantes. Então, eu vou escrever assim, ó. Vamos usar uma ordem, ó. O reto, o azul, o vermelho. Então, o primeiro triângulo é o triângulo ABC. Reto, azul, vermelho. O segundo, reto, azul, vermelho, HBA. E o terceiro, reto, azul, vermelho, é HAC. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Os três triângulos são semelhantes. Né? Vou até colocar aqui as duas figurinhas para a gente não errar aqui, ó. Nós temos o azul e o vermelho, certo? E nós temos no outro a mesma coisa, o azul e o vermelho, um de cada lado. Tranquilinho? Maravilha. Então, esse aqui é o azul, esse aqui é o vermelho. Vamos colocar aqui, ó, o azul e o vermelho. Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a montar as proporções, tá? Sempre de frente para os ângulos que são congruentes. Então, vamos comigo aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou pegar o ângulo reto, o vermelho e o azul, tá bom? Então, vamos pegar o triangulão. De frente para o ângulo reto é o A, de frente para o vermelho é o C, de frente para o azul é o B. Então, eu vou colocar essa ordenzinha aqui, ó. A, C, B. Se eu vier aqui para o segundo triângulo, o que acontece? De frente para o reto C, de frente para o vermelho o M e de frente para o azul H. Então, eu vou colocar aqui, ó, CMH. Perfeito? Tudo bem. Agora, vamos para o segundo. Bom, segundo, mais uma vez, vamos colocar aqui, ó, o reto, o azul e o vermelho. Vamos comigo? Bom, primeiro triângulo com o terceiro. Primeiro triângulo, a gente já sabe a ordem. É o A, o C e o B. Certo? Muito bem. No terceiro triângulo, como é que fica? De frente ao reto é o B, de frente ao vermelho é o H e de frente para o azul é o N. Ah, então eu vou colocar aqui, ó, B, H e N. Perfeito? Muito bem. Agora vamos fazer a mesma coisa para os dois últimos. Como é que vai ser para os dois últimos? Tirar esse pouquinho esse triângulo daqui e vamos colocar os dois últimos aqui, ó. Vamos lá comigo aqui, ó. De frente ao reto aqui é só copiar aqui, ó. O C, o M e o H. O reto, o azul e o vermelho. E o outro? Ah, o outro é o B, o H e o N. Perfeito? Então eu vou ter essa situação aqui. Tranquilinho? Maravilha. Bom, então agora, o que eu fiz? Eu trouxe aquelas relações para essa tela aqui. Tá? Então as relações que estavam agora há pouco eu repeti aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se é tudo uma igual, se são todas igualdades, nós vamos começar a multiplicar em cruz. Vamos comigo aqui, ó. Essas duas primeiras frações aqui, ó. Se eu multiplicar em cruz, o que eu tenho? C ao quadrado igual a A vezes M. Muito bem. Multiplicar a primeira fração pela terceira, ó. A vezes H, B vezes C. Muito bem. Se eu multiplicar a segunda pela terceira, C vezes H, B vezes M. Maravilha, então eu já tirei três relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Vamos continuar. Vamos aqui passar para a segunda, por exemplo. Primeira com a segunda, AH, BC, já tem. Primeira com a terceira, B vezes B, A vezes N. Opa, vou colocar aqui, ó, B ao quadrado igual a A vezes N. Show de bola. E a segunda com a terceira, como é que fica? CNBH, CNBH. Show de bola. Agora vamos a essa última. Essa última eu tenho o seguinte, ó. Se eu pegar as duas primeiras, BMCH já tem aqui. Primeira com a terceira, CNBH também tem aqui. Faltou pegar a segunda com a terceira, ó. H vezes H, H ao quadrado, igual a M vezes N. Então, só para a gente ficar bem na memória como é que funcionam as relações métricas. Olha que molezinho, ó. Eu vou fazer assim, ó. Esse aqui é o cateto. Então, eu vou dizer assim, ó. Cateto vezes cateto.
hipotenusa vezes projeção, projeção do cateto. Mesma coisa aqui, ó. Cateto vezes cateto, hipotenusa vezes projeção. Perfeito. E aqui, ó. Aqui agora vamos fazer assim, como se a gente fosse calcular a área de um triângulo, ó. A base A vezes a altura H. Agora, peraí, a base e a altura não tem que formar ângulo reto? Então, eu posso dizer que B e C são, respectivamente, base e altura também? Então, ó, base vezes altura, A vezes H, igual a B vezes C, que está aqui. E para terminar, eu vou colocar essa outra aqui, ó. H vezes H, M vezes N. Tranquilo? Muito bem. Então, agora que a gente sabe as relações entre as medidas de um triângulo retângulo, nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, um dos mais importantes da geometria. A partir dele, muitos caminhos foram abertos. Vamos comigo, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui novamente duas relações. Primeira, B ao quadrado igual a N, que é quadrado de um cateto, é a hipotenusa pela projeção. E a outra, que é o quadrado do outro cateto, hipotenusa vezes projeção. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos somar essas duas equações. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, quando eu somar aqui vai ficar b quadrado mais c quadrado, e do outro lado, an mais am. Perfeito? Show! Acontece que eu posso colocar esse a em evidência. Se eu colocar o a em evidência, eu vou ter assim, ó, b quadrado mais c quadrado, a que multiplica n mais m. Mas quem é n mais m mesmo, gente? N mais n é o a. Então vai ficar b quadrado mais c quadrado igual a vezes a. Mas a gente sabe que a vezes a é ao quadrado. Então eu vou ter que b quadrado mais c quadrado igual a ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que o quadrado, na medida da hipotenusa, é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Perfeito? Show! Agora a gente vai aproveitar e vai traduzir o Teorema de Pitágoras ao pé da letra. Como é que é isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo e construí em cima de cada um dos seus lados um quadrado. Vou pegar aqui um exemplo. Olha só. Olha só. Triângulo de lados 3, 4 e 5, né? Quadrado de 3 dá quanto? Dá 9. Quadrado de 4 dá quanto? 16. E o quadrado de 5 dá 25. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Que 25, que é o quadrado de 5, é o quadrado do 3, mais o quadrado do 9. Então você vai gravar o seguinte, ó. O triângulo pitagórico que mais vai aparecer é esse triângulo aqui, ó, com medidas 3, 4 e 5. E a partir daí, a gente pode pegar, por exemplo, os triângulos semelhantes. São o dobro, o triplo, vamos colocar assim, os múltiplos. Então, se eu pegar o 3, 4 e 5 e multiplicar por 2, eu chego a quanto? 6, 8 e 10. E se eu pegar o 3, 4 e 5 e multiplicar por 3? 9, 12 e 15. Perfeito? E aí, gente, tem um outro triângulo que vai aparecer muitas vezes, que é o triângulo que tem medidas 5, 12 e 13. Um cateto 5, o outro cateto 12 e a hipotenusa 13. Vamos ver se dá certo? Quadrado de 5 dá 25. Quadrado de 12 são 144. Quadrado de 13, 169. Ó, 25 mais 144 igual a 169.